Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caso que é Gostoso. Eu me reporto ao vídeo de apresentação, agradeço todos os canais masculinistas por alimentar o Red Pill diária da gente. Eu vou ler 2 e-mails aqui para poder responder. O tema de hoje vai ser vasectomia e um e-mail que vai retornar um pouquinho a questão dos alimentos. Eu vou direto aos e-mails e a resposta, e depois eu solto de leve alguma Red Pill, porque o objetivo do canal é tutelar direitos de homens vulneráveis, ok? Então, depois que eu ler os e-mails, eu aviso quando eu tiver terminado de comentar os e-mails, e aí, a partir do momento do que eu falar de Red Pill, quem não quiser escutar, já pode encerrar o vídeo. Os vídeos não são editados, eu gravo no próprio celular, em vídeo mesmo, não é nem pelo áudio, e já subo o vídeo direto. Assim é mais rápido, mais prático, eu entrego um conteúdo mais rápido para vocês. Não há nenhuma vaidade no canal. Se algum operador do direito estiver ouvindo esse canal, quiser comentar, quiser retrucar, quiser dar outra opinião, não há o menor problema, eu não sou o dono da verdade, é apenas uma opinião de alguém que tem um pouco de conhecimento jurídico, ok? Vamos ao e-mail, vamos lá. Doutor, bom, primeiramente vocês não precisam me chamar de doutor não, tá? Pode ir direto em Alita, eu até prefiro. Doutor, gostaria de fazer vasectomia. Faço um vídeo explicando de forma legal, sem cometer nenhum crime, de como fazer no Brasil. Por exemplo, conseguir laudo de psicólogo e pagar médico para a cirurgia. Tenho 28 anos. Meus contatos, muito obrigado, no aguardo. Bom, vou comentar direto esse vídeo, esse e-mail. Houve discussão no passado, no mundo jurídico, essa questão de ablação de órgãos para mudança de sexo. Ablação significa, gente, cortar, tá? Suprimir o órgão. Atualmente é pacificado que isso não é proibido pelo direito, ok? Então, assim, você se machucar, isso não é crime. Você se matar não é crime. Ora, se você se suicidar não é crime, então, com muito mais razão, se você fizer muito menos, se você se autolesionar, isso também não é crime, ok? A questão é você obrigar uma outra pessoa que lhe lesione, ou obrigar alguém que lhe mate. Então, o suicídio em si não é crime, mas instigar alguém a se suicidar, por exemplo, ou auxiliar, aí sim é crime. É como se fosse a prostituição. A prostituição ela não é crime, mas você ajudar com que a pessoa se prostitua, aí você está cometendo o crime de favorecimento à prostituição. Então, assim, não existe proibição legal em relação à cirurgia de vasectomia, ok? Então, não há o que eu comentar do ponto de vista da lei. Eu sugiro vocês que ponham o tema no Google e ponham assim, vasectomia, Conselho Regional de Medicina, para ver o que o conselho lá ele discorre a respeito. Pode ser que o médico faça direto, pode ser que exista alguma normativa do conselho que peça o apoio de um laudo psicológico. Sabemos que a vasectomia ela pode ser reversível. Então, digamos que ela é muito mais simples do que uma cirurgia de mudança de sexo, né? Agora vamos à questão obrigar a fazer a cirurgia. Eu estou entendendo aqui que a questão é obrigar o Sistema Único de Saúde a custear uma cirurgia como essa. Vamos lá. Eu lembro de que houve uma prova da Defensoria Pública há cerca de uns 10, 15 anos atrás, que tratava exatamente de um homem que ingressou judicialmente para obrigar o Estado a
fazer a cirurgia de mudança de sexo. E a Defensoria Pública tinha que tomar a atitude que seria correta. Essa conduta poderia até dizer, olha, isso você não tem direito. Tá? E o gabarito da prova é que o direito à saúde ele é universal, todos têm acesso à saúde. Você está bem psiquicamente, isso é saúde, e o Estado ele tem o dever de prover a saúde universalmente para todos. Ou seja, contribuindo ou não contribuindo para o Estado, através de impostos, contribuições, taxas, seja o que for, a saúde no Brasil ela é universal e gratuita. Mas o que acontece? Aí no Brasil, num país que as pessoas morrem nas filas dos hospitais, as parturientes parem no estacionamento da maternidade, como é que você vai obrigar o Estado a fazer uma cirurgia de vasectomia? Sabendo que existem muitas outras prioridades para outras pessoas e seriam gastos recursos para custear a sua cirurgia de vasectomia. A defesa do Estado para esse tipo de ação a gente chama no direito de reserva do possível. Significa o seguinte, os recursos que o Estado tem são limitados, mas as necessidades da população são ilimitadas. Então, o administrador ele tem que fazer a melhor escolha. Ele tem que alocar os recursos de acordo com a necessidade da população. E não me parece razoável, sendo o Brasil um país de quinto mundo, priorizar esse tipo de cirurgia. Você pode ingressar judicialmente para pedir esse tipo de cirurgia? Pode. Você tem chance de conseguir, de ganhar? Tem. O problema é você executar esse tipo de sentença. O Estado vai dizer, olha, eu quero cumprir, mas eu não tenho como cumprir. Eu tenho outras decisões judiciais que mandam internar esse paciente que está com câncer, esse outro que precisa amputar a perna, esse outro que precisa de transplante, e aqui eu tenho 3 leitos no hospital e olha só, eu não tenho vaga para ele, eu não tenho como cumprir. Mas o direito à saúde é universal. Tecnicamente, você tem direito a fazer a sua vasectomia, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, sim. Laudo psicológico. A sua pergunta eu já respondi no sentido de que o médico, entendendo que há um risco na questão da reversão, ele pode ou não solicitar um laudo psicológico para poder realizar essa cirurgia. No entanto, se houver alguma diretriz do Conselho de Medicina, no sentido de obrigar o médico a exigir tal laudo psicológico ou sugerir que haja, se o Conselho de Medicina disser, olha, para você fazer esse tipo de cirurgia tem que ter um laudo psicológico, o médico, se descumprir isso, ele vai cometer uma infração administrativa e ele vai responder perante o conselho dele, né? Agora, se houver uma sugestão, ele pode fazer ou não, né? Você também não tem como obrigar o médico a fazer, muito menos o médico privado. Ok? Mas em si, isso não é crime. Há uma autorização, não se configura uma lesão tecnicamente permanente e é um procedimento médico que existe, não é algo inovador, não é algo que o médico vai fazer, não, eu vou cortar um braço aqui porque o paciente é meu paciente, ele está me pagando e ele quer que o corpo dele pareça com uma lagartixa. Já aconteceu isso também. Inclusive, foi uma prova também da Defensoria Pública que o indivíduo queria cortar a língua, fazer tatuagem, ele queria se parecer como um lagarto. E
O gabarito da prova foi justamente tutelar o direito dele no viés de direito à felicidade, que o direito à felicidade ele está protegido, ele é macro, e o direito à saúde, a questão da saúde psíquica, que eu já falei. Então tem direito. Tem direito a fazer pelo Sistema Único de Saúde, sim. No entanto, na situação que o país pobre, né, tecnicamente pobre, né, você não tem como obrigar assim, no momento, né, questão da reserva do possível, eu acho arriscado esse tipo de demanda. Mas, enfim, você pode fazer. Deixa eu ver o segundo e-mail aqui. Doutor Alita, saudações. Ao responder a um comentário em um vídeo recente do canal GadoCast, entrevista com Um Dia de Fúria, surgiu a seguinte dúvida de outro ouvinte, fulano de tal. Se um homem separa de uma mulher que tem um filho de um relacionamento anterior, a mulher pode solicitar o pagamento de pensão alimentícia por vínculo socioafetivo para seu filho, mesmo se ele já recebe pensão alimentícia do seu pai biológico? Em outras palavras, é possível para uma mulher acumular 2 ou mais pensões alimentícias para o seu filho, ou a pensão alimentícia por vínculo socioafetivo só é concedida se a criança não tiver um pai biológico que se responsabilize pelo seu sustento? Respondi que, em minha opinião, de leigo, se a mulher comprovar que a pensão alimentícia que a criança recebe do seu pai não está sendo suficiente e o pai não está em condições financeiras de elevar o valor, então é possível que a justiça determine que o ex-padrasto contribua também com algum valor para o bem-estar da criança, mas gostaria de uma informação melhor fundamentada pela prática jurídica. Acredito que seja interessante falar mais extensamente a respeito dessa questão do vínculo socioafetivo para esclarecimento da comunidade masculinista e aquela sigla. Tanto quanto eu saiba, isso também se aplica nos casos de união estável. E quanto ao namoro prolongado com a mãe solteira em situações em que o homem leva a criança para passear, compra presente, paga mensalidades em cursos, etc. Se o namoro for interrompido, aquele homem poderá ser forçado a continuar contribuindo financeiramente para o sustento e educação daquela criança. Como lhe escrevi em uma mensagem anterior, tenho um relacionamento com uma mulher viúva e pensionista que tem um filho de 13 anos. Porém, estou tomando todas as precauções para que não venha a ter esse tipo de problema no futuro e também meu contato com o rapaz é pequeno. Grato pela atenção novamente, assinado fulano. Bom, obrigado pelo questionamento. A sua resposta... Você diz que é leigo, mas a sua resposta, basicamente, quando o direito ele acaba sendo muito voltado ao bom senso. E você deu uma resposta muito correta. Primeiramente, você respondeu que de acordo com as necessidades da criança isso seria possível. Perfeitamente. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu. Eu tive um relacionamento com uma namorada, namorei com ela por volta de 1 ano, e ela tem um primo, e esse primo era criado pelo pai dela. Por quê? Porque ele é filho de mãe solteira, a mãe muito pobre e não tinha condições de dar todo o suporte. E então o tio dessa criança já era um adolescente, o tio desse adolescente criava ele, morava na casa do tio, o tio pagava as escolas, os cursos, inclusive eu acho que até tinha um excesso, porque a família não era uma família com uma renda muito alta, mas ainda comprava roupa de marca para o garoto, até para o exterior o garoto foi custeado pelo tio. E ela era uma profissional do direito também, formada numa universidade, uma conceituada universidade pública no Brasil,
E ela mesma falava, ele é meu irmão socioafetivo. Então, o que eu estou demonstrando aqui é que a paternidade socioafetiva, ela independe se você tem uma união estável, se você tem um namoro prolongado, ou se você pode ser um vizinho e ser condenado a uma sociedade. Desculpa, eu sempre confundo os termos, né? O pensamento acaba sendo mais rápido que a fala e eu não faço edição. Se o teu comportamento é como pai para a sociedade, se você é vizinho, veja, você não tem relacionamento nenhum com a mãe da criança, você está se comportando como pai e você pode ser condenado, sim, numa sociedade, num reconhecimento de uma paternidade socioafetiva. Quanto ao vínculo, não há atualmente nenhum problema que a criança possua um vínculo com 2, 3 pais. Isso, hoje em dia está virando uma bagunça. Você pode ter uma certidão de nascimento com 2 pais, 2 mães, 3 pais, uma mãe, né? Por quê? Porque você tem o reconhecimento da paternidade biológico e você tem o reconhecimento da paternidade ou maternidade social. Ok? Então, se você é pai perante a sociedade, você vai pagar os alimentos sim, independentemente se a criança está recebendo alimentos do pai biológico, porque na verdade você é pai. Deixa eu ver se ficou alguma questão aqui. Bom. Aqui você diz que tem um relacionamento prolongado, né, com a MSOL, que tem um filho de 13 anos. É para você ter muito cuidado, né? Se você está pagando as despesas da criança, essa criança começou a ficar dependente de você, criança ou adolescente, independentemente, não importa se você tem um relacionamento de namoro ou união estável, não importa. Quer ver um exemplo? Você pode casar com uma mãe solteira, sinceramente não recomendo, e ser ou não reconhecido como pai socioafetivo, depende do seu comportamento, né? Pessoal, acabei a questão do comentário, a questão da matéria que está sendo discutida, agora é só um pouquinho de Red Pill. Eu penso que o YouTube é como se fosse um grande condomínio e cada canal é uma casa. A minha casa está aberta, todos são bem-vindos. Se você não está satisfeito, você simplesmente vá para outra casa. E vamos abrir um pouco a mente de tentar conhecer a personalidade da pessoa que está fazendo o conteúdo para você se identificar com ela. Porque se for assim, vamos lá, eu não vou seguir o canal tal porque o fulano é de esquerda. Eu não vou seguir o canal tal porque o fulano é de centro. Eu não vou seguir o canal tal porque o canal tal é uma mulher. Eu não vou seguir o canal tal porque o canal tal, o dono do canal é gay. Gente, se você se comportar dessa forma, daqui a pouco você não vai ter canal nenhum para você assistir. Então você precisa filtrar aquilo que te interessa, aquilo que está sendo passado para você, e você tenta retirar alguma coisa de útil, ok? A minha linha ideológica se alinha ao conteúdo Red Pill. Eu acho que na minha vida, eu acho que eu fui salvo por esse instinto Red Pill. E eu vou evitar falar os termos que a gente usa no mundo masculinista para que esse canal não seja bloqueado, não seja deletado, enfim, não sei quais são as sanções que o YouTube prega. Mas, se como eu fiz aquela comparação, se o YouTube é um condomínio e o canal é uma casa e eu sou dono dessa casa, eu tenho que seguir as regras desse condomínio, não é? Então,
é algo privado, por isso que eu também não coloco nenhuma musiquinha, para não ter risco de direito autoral. A ideia de colocar algum vídeo tem que pensar, a ideia de colocar alguma foto tem que pensar, não é? E se há alguma mulher ouvindo, perceba que não há nenhum... Nós não estamos denigrindo a imagem feminina, muito pelo contrário, a gente está mostrando que é o direito. Inclusive, para ela pode tirar algum conhecimento de útil para a vida dela, né? Mas assim, recomendo a todos a seguir o tipo de padrão de vida, né, que é pregado pelos canais Red Pill. Para quem é religioso, diz que Jesus fala que todos têm o livre-arbítrio, né? Então, se todos têm o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Você faz o que você quer da vida. Você faz o que você quiser dessa vida, desde que você não cause um mal para terceiros. E os homens que seguem a sigla, basicamente fazem isso. Eu acho que basicamente aquela sigla é você fazer o que você quiser da sua vida, desde que você não prejudique terceiros. E esse fazer o que quiser não necessariamente não se relacionar, não casar, não ter filhos. O que acontece é que, infelizmente, a legislação que está sendo colocada está sendo cada vez mais propagada, aprovada, está colocando a classe masculina em risco e, obviamente, existe a lei da ação e reação, né? Bom, então eu fico por aqui, agradeço a todos, um abraço.